Olá! Hoje vamos mergulhar num material que aborda, assim, uma das maiores dores de quem aprende inglês: a pronúncia americana. Sabe aquela sensação de que, quando um nativo fala, as palavras parecem, sei lá, um grande bloco de som, tudo colado e passando em altíssima velocidade? É a queixa número um, com certeza. A pessoa estuda por anos, né? Entende a gramática, lê super bem, mas aí, na hora de ouvir um filme sem legenda ou conversar com um americano, parece que é outro idioma. Exato. E a nossa missão aqui, com base nos textos que a gente analisou, é tentar desvendar um pouco esse mistério. A promessa do material é bem interessante. Em vez de decorar centenas de regras, o segredo estaria em entender três grandes conceitos, que juntos formam a base do ritmo e da melodia do inglês americano. Eu diria que não são nem três conceitos separados, sabe? São tipo três faces da mesma moeda: a eficiência. O inglês americano, na sua forma falada natural, ele é obcecado por eficiência fonética, por encontrar o caminho mais rápido, com o menor esforço, para transmitir uma ideia. Tudo que a gente vai discutir hoje deriva desse princípio. Poxa, que interessante essa perspectiva. Eficiência. Então não é sobre falar errado ou com preguiça, é sobre otimização. Ok, vamos desempacotar isso. O primeiro pilar que o material aponta é o ritmo, que ele chama de stress-timed. Ele contrasta com o português, que seria mais syllable-timed. O que isso quer dizer na prática? Imagina assim, a frase em português é como uma caminhada com passos regulares. Cada sílaba recebe mais ou menos o mesmo tempo. Eu quero um café. Os passos são uniformes, né? Sim, bem marcadinho. Isso. Já o inglês é mais como uma corrida com saltos. Você dá um salto longo e forte em algumas sílabas e depois corre rapidinho com passos bem curtos para chegar no próximo salto. E esses saltos seriam as sílabas tônicas. O material dá aquele exemplo, I want a cup of coffee. A imagem que ele usa é de bater o pé no chão. Então, a batida seria em want e coffee. E o resto? O que acontece com o resto? O resto é espremido no meio. É exatamente isso. Numa língua stress-timed, o que importa é manter um ritmo relativamente constante entre as batidas fortes. Esse a cup of é dito no mesmo tempo que você levaria para dizer, sei lá, uma ou duas sílabas. Elas são comprimidas. E o mais fascinante é que isso não é só sobre soar bem, sabe? É a principal ferramenta que um falante nativo usa para direcionar a atenção de quem ouve. Como assim? Palavra que recebe a batida, o tal do salto, é a que carrega a informação mais importante da frase. Se eu digo I want a cup of coffee, a informação-chave é o meu desejo. Mas se eu dissesse I want a cup of coffee, a informação-chave já é a bebida que eu quero. Talvez porque você me ofereceu chá, entende? Dominar isso não é só dominar a pronúncia, é dominar a arte de ser entendido com precisão. Entendi. Então a armadilha para um falante de português é tratar cada sílaba como se ela tivesse o mesmo direito de existir, o que no inglês simplesmente não acontece. A gente tenta dar a mesma importância pro a e pro want, e aí a melodia quebra. Exatamente esse o ponto. E isso causa um problema duplo. Não só a pronúncia sua robótica, cansativa, como o ouvido que não está treinado também não consegue perceber as palavras que foram reduzidas. A pessoa fica procurando pelo som claro de off, por exemplo, um som que na fala natural quase não existe. Ela ouve cup of coffee e o cérebro trava, porque não encontra aquele off que aprendeu no livro. Nossa, isso explica muita coisa. E essa ideia de espremer as sílabas fracas me parece um gancho perfeito para o segundo ponto do material, né? A fala conectada. Se as palavras estão sendo comprimidas, faz todo sentido que as fronteiras entre elas comecem a desaparecer. É a consequência inevitável. Para manter o ritmo entre as batidas fortes, o nosso aparelho fonador busca atalhos. E o maior atalho de todos é parar de fazer pausas entre as palavras. Elas se fundem. E aí surgem aqueles exemplos clássicos que o material cita. What are you doing? Que vira algo como What are you doing? Ou I want to eat, que se transforma em I wanna eat. A pergunta que todo aluno faz é: isso é uma gíria?
É um jeito preguiçoso de falar que eu deveria evitar em contextos mais formais? Essa é a dúvida de $1 milhão. E a resposta é não, não é gíria no sentido de ser um vocabulário informal. E definitivamente não é errado. É o padrão da fala natural. Claro, num discurso muito formal, um presidente falando para a nação, ele pode articular mais as palavras. Mas em 99% das conversas do dia a dia, conectar as palavras é a norma. É a eficiência em ação, de novo. Então a recomendação não é para sair por aí falando wanna e gonna no primeiro dia. Não. A recomendação, e o material deixa isso bem claro, é treinar o ouvido primeiro. A percepção auditiva vem antes da produção oral. O objetivo inicial é que, ao ouvir "What are you doing?", seu cérebro não entre em pânico. Ele precisa reconhecer esse bloco de som como "What are you doing?". Eu lembro da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e pedi uma informação. A pessoa respondeu e no meio da frase disse algo que soou como "I don't know". Eu fiquei parado tentando decifrar aquela palavra. "Dunno". Só depois de um tempo a ficha caiu que era "I don't know". Meu cérebro estava programado para ouvir 3 palavras distintas, sabe? Com o T no final de don't. E na vida real, aquilo simplesmente não existia. Essa história do I don't know é perfeita. É exatamente essa experiência. A gente aprende um idioma nos livros e ouve outro completamente diferente na rua. Ok, isso nos leva ao terceiro pilar, que parece ser o mecanismo por trás de tudo isso. O material fala da redução da vogal e de um som específico chamado schwa. Isso soa bem técnico. Na prática, o que é esse som e por que ele é tão crucial? Se o ritmo stress timed é o porquê e a fala conectada é o quê, o schwa é o como. Ele é a ferramenta que a boca usa para conseguir falar as sílabas fracas de forma rápida. O schwa é basicamente o som mais neutro e relaxado que a gente pode fazer. É um bem fraco, como o som que fazemos quando estamos pensando. É o som da boca em total repouso. E onde que ele aparece? Batida. O material dá exemplos ótimos. A palavra about. Ninguém diz about, com um A claro e aberto. O que se diz é about. About. O A inicial, por não ser tônico, ele relaxa e vira esse schwa. Outro exemplo é today. Não é today com um U forte, mas today, today. O exemplo que mais me marcou no texto foi family. Em português, a gente falaria as 3 sílabas com clareza. Família. Mas em inglês, soa quase como family. A vogal do meio praticamente some. Vira esse "a". Exatamente. O I de family é reduzido a um schwa. E é por isso que o schwa é o som mais comum do inglês. Ele é a manifestação sonora da eficiência. Por que gastar energia articulando um A ou um O claro numa sílaba que não é importante para a mensagem? A boca simplesmente relaxa e produz um schwa. É o som padrão das sílabas fracas. Sem ele, o ritmo que a gente discutiu no primeiro ponto não funciona. Fica forçado, mecânico. E o material tem uma frase que eu acho que é um momento ahá para muita gente. Se você tentar pronunciar todas as vogais de forma clara, como em português, seu inglês vai soar duro e estranho. E é isso. A gente acha que está sendo mais claro, mas na verdade está quebrando a melodia natural da língua, indo contra o princípio da eficiência. É uma sabotagem. Você está lutando contra a correnteza do idioma. Dominar a redução para o schwa é o que realmente faz a pronúncia soar fluida. Não é sobre aprender um som novo, exótico, mas sobre aprender a não pronunciar um som claro onde ele não deve existir. É aprender a relaxar. Fantástico. Ok, então para a gente amarrar tudo, se eu entendi bem, a lógica é a seguinte. Ponto 1, o inglês opera num ritmo de batidas fortes e vales fracos. As palavras importantes ganham destaque, as outras não. Certo. O ritmo de saltos e corridinhas. Ponto 2. Para manter esse ritmo, as palavras nos vales se juntam, se conectam. Não é erro, é a física do som buscando o caminho mais curto. A fala conectada, o I don't know, isso. E ponto 3, a ferramenta que permite que essas palavras sejam ditas de forma rápida e conectada é a redução das vogais para esse som neutro, o schwa, é o som do relaxamento. Perfeito. Ele é a cola que une tudo. É o que permite que as sílabas fracas sejam espremidas sem que a frase se torne incompreensível.
E o que eu mais gostei no material é a mensagem final, que é muito encorajadora. Basicamente diz: não se preocupe em falar assim perfeitamente agora. O simples fato de começar a perceber essas 3 coisas já vai transformar a sua audição. Isso tira aquela pressão da perfeição imediata que paralisa tanta gente, né? Sem dúvida. É um processo de imersão auditiva antes de ser um de produção oral. O ouvido se acostuma primeiro, e a pronúncia o segue naturalmente com o tempo. A dica prática é: comece a caçar esses fenômenos no inglês que você já consome. Assista um trecho de uma série e tente identificar as batidas fortes. Tente ouvir onde as palavras se conectaram. Tente encontrar os schwas. Transforme a audição passiva em uma escutativa. A produção vira uma consequência, não uma luta. Excelente! Então, para fechar nossa análise, fica claro que a busca por uma pronúncia natural em inglês, com base neste material, é menos sobre ser um papagaio repetindo sons isolados e mais sobre se tornar um músico, sentindo o ritmo, a melodia e o fluxo do idioma. Exatamente. O que me leva a uma última provocação para quem está nos ouvindo, construindo em cima de tudo isso. O material foca brilhantemente em como os sons são produzidos para criar o ritmo padrão. Mas o próximo nível do jogo é entender que o falante tem o poder de quebrar esse padrão para criar significado. O que você quer dizer com quebrar o padrão? Want a cup of coffee. O padrão normal coloca a ênfase no verbo ou no substantivo. Mas, e se alguém te pergunta: você tem certeza que não quer chá? Você poderia responder: I want a cup of coffee. Ao colocar a batida forte em I, uma palavra de função que normalmente seria fraca, você quebra o ritmo esperado. E essa quebra de padrão carrega um significado imenso. Eu quero café, não importa o que você quer ou pensa. A pronúncia deixa de ser sobre soar certo e passa a ser uma ferramenta de intenção, de emoção, de contraste. A pergunta a se fazer não é só onde está a batida, mas por que a batida está aqui e não em outro lugar. É aí que a verdadeira fluência começa.